Meu boa tarde, meus amigos, meus amados. Quero estar aqui passando uma palavra para cada um de vocês que vai estar acessando esse vídeo, né? Que vai estar acessando a minha rede social aí. A gente está sempre trabalhando em volta de quê? Para que a palavra de Deus ela consiga alcançar, né? Pessoas, consiga alcançar lá que está precisando de uma palavra, né? De uma resposta, de uma reflexão, porque pode ter certeza, meus amados, que nesse momento se encontram muitas pessoas com necessidade, às vezes até de alimento, às vezes todos nós, né, tomemos café, almocemos, e muitas pessoas não teve essa oportunidade que a gente teve. Então como falo, Juvenildo, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tomei café, almocei, então, que eu falo, eu só tenho que agradecer por a gente ter tido essa oportunidade mais uma vez, e a gente sempre fica em oração, né, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa chegar até os lares, até essas pessoas que não têm esse acesso, né? A gente não sabe, a gente não imagina o que aconteceu, né? O que fez essas pessoas chegar ali, né? Tá morando na rua, às vezes até em casa mesmo, não ter alimento. Pode ter certeza, meus irmãos, que algo aconteceu, pode ter certeza. Não porque a pessoa quis, mas porque assim, ó, existe dois mundos aqui na nossa vida. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. São duas coisas diferentes, são duas coisas dependentes, mas são coisas que nós vivemos uma só, o mundo espiritual e a vida social. Então, por isso que nós temos, meus irmãos, que dar importância em tudo que nós vê falar sobre Deus, sobre Jesus. A gente muitas vezes a gente vai em todas as igrejas e todas as igrejas pregam a mesma coisa, pregam que é a vida de Jesus, a volta de Jesus. E pode ter certeza que isso é uma certeza, é uma volta garantida. Só que assim, ele vai voltar para todos? Não, meus irmãos, pode ter certeza que não. Ele vai levar só os dele. Quem é o deles? É aqueles que creem, é aquele que busca, é aqueles que se dedicam. Não é porque todos não merecem, não, é porque nós temos que buscar. Está lá na palavra de Deus. Aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados. Quem que está condenando? É Jesus? Não. Somos nós mesmos que não crê, nós não acreditamos na palavra de Deus, nós não cremos no que é falado, no que é pregado, que é no santo evangelho de Deus, no santo evangelho de Jesus. Porque, meus irmãos, se não fosse assim, ele não tinha vindo ao mundo, Deus não tinha mandado o próprio Filho ao mundo para quê? Ele veio para quê no mundo? Para nos ensinar como nós caminhar, como nós conseguir a nossa salvação, como nós buscar, como nós perdoar, como é que nós vamos conseguir a nossa vida eterna que nós não somos capazes de perdoar. Nós temos que perdoar, irmão, nós temos que ter o coração limpo, temos que ter o coração puro. Jesus falou, só vai subir aqueles que têm as vestes limpas, as vestes puras. O que ele está falando de veste, meus irmãos, não é a roupa, não é isso aqui, ó, é o coração, é a veste do coração, tem que estar limpo, tem que estar puro. Puro de quê? De muitas coisas, não pode ter mágoa, não pode ter rancor, sabe? Não pode ter resto de algo que você não consegue perdoar. Porque às vezes nós pedimos, nós clamamos, nós quer, mas nós não somos capazes de dar. Nós não somos capazes de dividir. Ah, João, mas eu tenho um pouco. Sim, vamos dividir um pouco, esse pouco mesmo que você tem. Porque eu garanto para você que Deus faz transformar. A prova está quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por aí você já tira. Foi pela fé, é pela nossa fé. Tudo que nós vamos alcançar, meus irmãos, é pela nossa fé. Nós temos que ter fé em tudo que nós fazemos, em tudo que nós buscamos. Às vezes a gente fala assim, não vou fazer um simples vídeo. Às vezes a pessoa quer fazer, já querendo se crescer, achando que vai ter fama. Nós não podemos pensar isso, meus irmãos. Nós não podemos estar nesse caminho. Nós temos que primeiro alvejar, nós temos que
ter aquele desejo no nosso coração de ajudar, sabe? De ter um amor fraterno. Nós temos que deixar Deus nos trabalhar sobre a nossa vida, a nossa casa, na nossa família, aí no nosso trabalho. Mesmo aquelas pessoas querendo nos passar para trás, querendo nos dar uma rasteira, mas nós não podemos baixar a cabeça, meus irmãos. Nós não podemos baixar a cabeça. Por quê, Juvenil? Vocês vão falar assim, por que, Juvenil, que nós não podemos baixar a cabeça? Porque Deus fala que o que vem de baixo não é de Deus. O que vem de baixo é do homem. Então nós temos que alvejar para cima. Deus está acima de tudo. Por isso que Deus fala assim, filho, eu te levantarei como cabeça, não como cauda. Quando Deus fala assim, que levantou nós como cabeça, por quê? A nossa cabeça está acima de tudo. É isso que Deus quer que nós entendamos, que Deus está acima de todas as coisas, de todos os nossos problemas, de tudo que nós estamos passando, de tudo que vocês estão passando aí, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. Vocês vão falar assim, Juvenildo, você fala que é tão fácil assim, mas porque você não sabe o que eu estou passando. Mas, meus irmãos, se nós ficar reclamando, se nós ficar blasfemando, se nós ficar murmurando, nós não vamos chegar a lugar nenhum, pode ter certeza. Nós temos que resgaçar a manga, nós temos que levantar, temos que ir para cima. É assim que nós vamos vencer, foi assim que Jesus venceu a morte, na cruz. Ele viveu 30 anos sendo preparado para quê? Para receber um ministério. E viveu 3 anos no ministério só. Mas ele fez coisas que ninguém vai fazer, ninguém fez e nem vai fazer. Só ele é capaz, por quê? Porque ele é uma pessoa preparada, que não teve pecado, é uma pessoa santa, é o Filho de Deus, é ele que veio nos representar aqui na terra, foi ele que veio nos preparar a nossa ida para estar com Deus, o nosso encontro com Deus. Se nós não for por Jesus, meus irmãos, nós não vamos chegar lá. Não adianta vocês achar que tem outro caminho, porque não tem outro caminho. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho. O próprio Deus fala, filho, só tem 2 caminhos. É o caminho com Cristo, que é Deus, e o caminho do inferno. Qual que você está escolhendo hoje? Qual que você vai escolher, meu irmão? Eu já escolhi o meu. Qual o caminho que você vai escolher? Qual o caminho que você prefere? É viver em Cristo? É ter uma vida eterna? Ou ter tudo agora aqui na terra, viver uma vida que você acha que é tudo aqui, e quando você precisar, meu irmão, a porta está fechada? É isso que nós temos que pensar, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que a porta ela vai ser fechada. Ela vai ser... Esse momento, quando Jesus for descer, vai ser um momento igualmente da arca de Noé. Chegou o momento que Deus falou assim, ó, Noé, entra para a sua arca e fecha a porta. Aí ele colocou todos os animais, colocou os filhos, colocou genro, colocou nora, colocou a mulher e entrou para dentro e fechou a porta. Só que Deus veio e fechou a porta por fora. Então essa porta, ela será fechada. Você não terá mais acesso, ninguém vai ter mais acesso. Nós vamos bater na porta, só que ela vai estar fechada, ela vai estar lacrada, ela não tem mais acesso. Aí, meu irmão, é onde nós vamos começar a querer dar valor, só que aí o valor vai ser tarde demais. Então, meus irmãos, faz hoje o que você não pode fazer amanhã. Deus está fazendo uma chamada, aproveita enquanto é tempo. Não fique esperando, meus irmãos. Não ficamos dormindo no ponto, irmão. Ainda há tempo. Há muita morada, ainda há muitas moradas, meus irmãos. Não vamos perder essa morada. Lá você não vai construir, lá você não vai construir nada, temos que construir aqui. Não temos que construir bens, não. É construir o nosso caminho, é a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Jesus. É só isso que precisamos fazer. É só nós acreditar, é só nós entregar a nossa vida para Cristo. Não é tão difícil, meus irmãos. Você fala que está enfrentando vários problemas, está enfrentando vários desafios e vai continuar enfrentando, meu irmão, porque ninguém consegue te ajudar. Ninguém vai te ajudar, pode ter certeza, você vai chorar, vai chegar a derramar lágrimas de sangue, ninguém vai levantar uma palha por você, pode ter certeza, porque se tivesse levantado, meu irmão, já tinha feito, cadê?
Tá aí você sofrendo sozinho, você ralando, você tentando levar água para sua casa, tentando levar água para a sua família, e você não consegue, meu irmão. Ontem eu estive lá na cidade, quando eu estava vindo do meu trabalho, eu estava chegando na estação de metrô da Conceição, e aí se deparei com um homem com uma criança nos braços, e aí veio conversar comigo, pedindo fralda e leite, porque falou que está desempregado e não tinha nada nem para a criança. Então aquilo, meu irmão, é de cortar o coração, uma criança de 3 anos mais ou menos. Imagina você olhar para uma criança, né? A criança ali no braço dele alegre, não sabe de nada, a criança é inocente, ela não sabe o que está acontecendo. Só que como nós somos pais, nós se preocupa. Eu tô falando para vocês e me colocando como pai. Imagina você chegar na sua casa, se deparar ali no portão com seus filhos, eles virem te receber e pedir algo e você não poder dar, como é que você vai falar algo para eles que você não tem? Então são momentos, meus irmãos, de nós começar a repensar muitas coisas que nós deixamos de fazer, sabe? Muitas coisas que nós podemos revidar, e às vezes você fica discutindo com seu marido, você fica discutindo com a sua esposa, fica discutindo com seus filhos, com suas filhas, até com os próprios parentes, que são os seus vizinhos, o seu pai, sua mãe. Meus irmãos, é momento de nós refletir, é o que Deus está falando, é o que Deus está nos ensinando. São momentos da vida que nós temos que ter cautela até no que nós vamos fazer, no que nós vamos comprar, no que nós vamos gastar. Temos que fazer conta, temos que calcular. Porque a vida não está fácil. Meu irmão, não é o mundo que está difícil. Somos nós que estamos colocando o mundo difícil, porque nós não queremos assumir os nossos compromissos. Com quem, Joelito? Com Deus, com Jesus, aquele compromisso que Deus teve, mandar Jesus aqui na terra para nos libertar, sabe? Para nos perdoar os nossos pecados, que somos nós que peca, não foi Jesus, mas ele mesmo assim, ele deu a vida por nós. Nós não somos capazes de dar a vida por Jesus. Nós temos que tirar meia hora, meus irmãos. Basta meia hora, não precisa mais de que isso, para você ir buscar a palavra, pegar uma Bíblia, ler um capítulo, um versículo. Só que muitas vezes nós não somos capazes, meus irmãos, de abrir a nossa casa para que Deus possa vir fazer uma limpeza espiritual, tirar tudo isso que você está vivendo aí, que você se encontra na sua casa. Aí brigas, desavença, desunião. A sua casa se encontra de cabeça para baixo. A sua casa você chega, meus irmãos, e não tem paz. Na hora do café da manhã, ou na hora do almoço, qualquer hora do momento, é só briga, é só desavença. É nisso, meus irmãos, que Deus está falando, que Deus está fazendo uma chamada. Filhos, vamos fazer uma reflexão. Então, meus irmãos, começa a refletir o que você está passando, o que você viveu até hoje, se está valendo a pena você continuar vivendo isso. Eu garanto para vocês que não vale a pena, meus irmãos. Pede para que Deus possa fazer uma transformação na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento. Começa a dar importância para a palavra de Deus, para aquilo que está sendo anunciado há muitos milhões de anos, meus irmãos. A vida de Cristo é certeza, pode ter certeza. É igual a velhice. Nós não vamos correr nem da velhice e nem da morte, meus irmãos. Ninguém de nós consegue se esconder da velhice e da morte. Por isso nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar, meus irmãos. O tempo é curto. O tempo é curto para viver aqui na terra. Nós viver e curtir tudo que tem aqui. E tudo que tem aqui, meus irmãos, foi Deus que permitiu para nós viver. Por isso nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar cada pouquinho, cada segundo, sabe? Cada minuto, cada hora, cada semana, cada mês, cada ano. Temos que aproveitar, meus irmãos. Não podemos deixar espedaçar. Não podemos deixar passar. É isso que eu estou fazendo na minha vida. Cada momento que Deus permita eu acordar mais um dia, acordar mais uma manhã, é isso que eu faço. Agradeço a Deus, levanto para o meu trabalho e sempre agradecendo, sempre nos colocando de joelho. Tem coisas, meus irmãos, que nós vamos enfrentar, nós não conseguimos enfrentar na força, é através do joelho.
Planta seu joelho no chão. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que agradecer, você agradece a Deus ali de joelho. Ponha o seu rosto no pó, agradecendo a Deus por essas maravilhas. Eu falo para vocês, aqui eu posso falar que é maravilhas. Eu me encontrar nesse momento agora, tá podendo fazer esse vídeo, por permissão de Deus, a gente entra em oração, em comunhão com Deus. Eu não faço aqui só para me amostrar. Eu garanto para você que eu não preciso disso. Eu já falei várias vezes nos outros vídeos que eu faço. É para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa através de mim. Porque Deus fala assim, ó, todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, meu irmão, queira ser esse pouco escolhido. Não fique esperando alguém fazer algo que é você que tem que fazer. Essa mudança é você que tem que fazer. Às vezes você fica esperando a sua esposa fazer. Às vezes você fica esperando o seu esposo mudar. E muitas vezes, meus irmãos, o erro está nos dois. Sabe por quê? Porque nenhum quer perdoar o outro. Às vezes tem uma discussão, ali tem uma briga no casal, ali no meio da família. Aí fica um de birra um com o outro, chega até dormir na mesma cama, mas dorme brigado, meu irmão. Como é que vocês vão ter paz? Como é que vocês vão ter comunhão? Se os dois estão brigados, é isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer. Ele fala assim, eu vim para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer destruir o seu lar. É isso que ele quer destruir a sua família. É isso que ele quer roubar, esse amor, esse carinho que cada pessoa tem um pelo outro. Nós temos que ter respeito. Como é que você vai ter você vai estar numa casa convivendo com uma pessoa e só tem briga, meus irmãos. Ali briga entre mãe, entre filho, pai, filha, irmão. Porque Deus, a própria palavra de Deus fala assim, eu sou amor. A palavra de Deus, meus irmãos, é amor. Por isso que ela é pregada, por isso que ela é falada, por isso que ela é revelada, por isso que ela tem que ser refletida, ela tem que ser meditada. A gente abrir a Bíblia, ler e reler e meditar para quê? Para nós começar a entender o que ela quer nos falar, porque ali é Deus falando conosco na palavra. A Bíblia, se nós não ler ela e não saber interpretar, não vir a revelação de Deus, ela é um livro comum, meus irmãos, é um livro comum. Ela tem que ser revelada. Nós temos que buscar a revelação para que nós venhamos entender o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos ensinar. Ele vai te ensinar a andar nos caminhos corretos, ele vai te ensinar a respeitar o espaço de cada um. Por mais que muitas pessoas, meus irmãos, faz algo errado, sabe? Ele curte algo, nós temos que respeitar, porque o próprio Deus, ele respeita. Se nós não puder ajudar, quem sou eu para condenar? Quem sou eu para julgar? Não julgue, a palavra de Deus fala, não julgue para não ser julgado, meus irmãos. Quem sou eu, Juvenildo, para falar que vocês estão errados, que só eu estou certo? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, a partir do momento que cada um começa a fazer a sua parte, pode ter certeza, meus irmãos, que tudo vai começar a entrar no eixo. Por isso que a importância de nós analisar. Eu tenho que me analisar primeiro, para que eu possa vir chamar a atenção de alguém. Primeiro eu tenho que me analisar se eu estou correto, se eu estou fazendo a vontade de Deus, não a minha vontade. Fazer a minha vontade é fácil. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Espírito Santo. Porque quando Deus fala assim, ó, aquele galho, aquele ramo que não der mais fruto, ele será cortado e jogado fora. Por quê? Porque ele não está dando mais fruto. Para Deus, ele não está sendo mais importante. O que ele quer dizer? Somos nós que recebem a palavra de Deus e não dá mais fruto. Não dou mais importância. Não quero mais ir uma missa, não quero ir mais um culto, não quero ir mais um louvor, ouvir um louvor ali, que louvor, meus amados, ele tem poder de cura e de libertação. Através de um louvor, ele é capaz de tirar pessoas de depressão.
Só você chegar na casa ali e cantar um louvor no profundo mesmo, você consegue resgatar uma pessoa, resgatar uma alma que está no sepulcro. Aquela alma já está ali no deserto. Aí você chega lá, às vezes com uma palavra, sabe, com uma conversa sincera, ali na unção, determinado, tudo que Deus está falando, tudo que Deus está nos ensinando, Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós, por isso que Ele fala, filho, continua andando para frente. Continua, levanta-se a cabeça e anda para frente. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Foi o que eu fiz. Levantei a cabeça, entreguei a minha vida para Deus, renunciei tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando. E Deus me ajudou. Deus me recebeu, Deus me acolheu. Por isso nós temos que abrir o nosso coração, temos que abrir a nossa casa para que Deus venha fazer morada. Ele começa a fazer morada e aí o Espírito Santo começa a nos guiar. Ele começa a nos ensinar tudo aquilo que eu não sabia, que eu não acreditava. Ele passa a mostrar que tudo é verdade. Tudo que é falado, tudo que é pregado. Porque sabe o que é que acontece, meus irmãos? Nós estamos apegados, sabe o quê? Apegados em religião. Eu falo isso porque eu visito várias igrejas e eu vejo, não é uma só, é todas. Estão falando, não estão preocupados em preparar as pessoas para vir receber a palavra. Cada um fica defendendo, fica instalando doutrina. Não precisa falar de placa de igreja e não de religião, mas sim da palavra de Deus. Nós temos que nos pronunciar aqui na rede social, na igreja, em qualquer lugar que você for. Pregar a palavra de Deus não é só na igreja, gente. Você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar aí na sua casa para o seu filho, você pode pregar aí para a sua esposa, entendeu? Tudo isso pode acontecer.